Dizem que o conhecimento é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento do ser. E os povos antigos nos deixaram um legado riquíssimo de sabedoria em todas as áreas. E essa sabedoria foi o que moldou a humanidade como conhecemos hoje, através da ciência, da história e da cultura. Mas há quem diga que todo esse conhecimento e sabedoria tinha uma fonte primordial e hoje vamos conhecer um pouco dessas divindades que representam esses aspectos. Mas antes de qualquer coisa, já senta o dedo naquele like e compartilha esse vídeo. E vamos à nossa lista. Atena, mitologia grega. Importante divindade para os gregos antigos, considerada a deusa da sabedoria, da guerra defensiva, das artes e dos ofícios. Filha de Zeus e Metis, Atena, também chamada de Palas Atena, é a deusa da sabedoria e das artes. Em algumas versões ela nasceu da cabeça de Zeus e por isso era muito inteligente. Protetora das cidades, Atena era uma guerreira que já nasceu armada com um escudo e um capacete. Atena era representada como uma jovem bela e austera, se armava com um capacete, uma couraça e um escudo mágico, que trazia o desenho da cabeça da Medusa, presente do herói Perseu. Sarasvati, mitologia hindu. Sarasvati é a deusa hindu do conhecimento. Ela está associada à sabedoria, música, arte e aprendizado. Ela é uma das 3 principais deusas do hinduísmo junto com Lakshmi e Parvati. Juntas, as 3 deusas são chamadas de Tridevi e ela é a esposa de Brahma. Na literatura hindu, Sarasvati é conhecida por muitos nomes diferentes. Seus títulos incluem Brahmani, que significa o poder de Brahma, e Brahmi, que significa a deusa das ciências. Ela também é conhecida como Vitadatri, a deusa que fornece conhecimento, e Vagdevi, a deusa da fala. Na literatura védica, Sarasvati é imaginada como a água purificadora do conhecimento, personificação do conhecimento, das artes, da linguagem e da criatividade. Ela é entendida como uma força criativa e purificadora. Nos Upanishads, Sarasvati é invocada para encorajar os leitores a meditar sobre a natureza da virtude e da ação virtuosa. Thoth, mitologia egípcia. Thoth é o deus egípcio da escrita, da magia, da sabedoria e da lua. Ele foi um dos deuses mais importantes do Antigo Egito, alternadamente considerado o autocriado ou nascido da semente de Horus, da testa de Sete. Como filho dessas 2 divindades, representando a ordem e o caos respectivamente, ele também era o deus do equilíbrio. Thoth inventou a escrita e era considerado o patrono dos escribas. Como mensageiro dos deuses, ele frequentemente servia como intermediário de Ra entre as terras dos vivos e dos mortos, sendo considerado um juiz infalível, capaz de tomar decisões completamente justas. De acordo com uma história, Thoth nasceu dos lábios de Ra, no início da criação, e era conhecido como o Deus sem mãe. Em outra história, ele é autocriado, no início dos tempos, e como um íbis, põe um ovo cósmico que contém toda a criação. Kvasir, mitologia nórdica. Kvasir, o deus da sabedoria nórdico, foi criado a partir da saliva dos Aesir e Vanir, em um ato para selar a paz e encerrar uma guerra. Kvasir era o mais sábio de todos os seres. Não havia pergunta para a qual ele não tivesse uma resposta pronta e satisfatória. Ele assumiu a vida de um andarilho, distribuindo sua sabedoria a todos que encontrou ao longo da estrada. Quando ele chegou à casa de 2 anões, Fialar e Galar, eles o mataram e drenaram seu sangue em 3 recipientes. Eles disseram aos deuses que Kvasir havia sufocado por excesso de sabedoria. Os 2 anões então prepararam uma bebida misturando o sangue de Kvasir com mel, o famoso hidromel, que dava sabedoria e inspiração poética a quem o bebia. A história do assassinato de Kvasir é contada no Conversas de Brage, que é um dos Edas poética. Minerva, mitologia romana. Minerva é a deusa romana da sabedoria, inteligência e conhecimento. Ela também é a deusa do triunfo e da justiça. Ao contrário de Marte, Minerva apoia apenas a guerra defensiva. Ela não suporta nenhuma outra forma de agressão. Os romanos começaram a compará-la à deusa grega Atena a partir do século II a.C. Uma deusa essencialmente romana, ela fazia parte da amplamente adorada tríade capitolina, junto com Júpiter e Juno. De acordo com a mitologia romana, Minerva era filha de Júpiter e Metis, a deusa da prudência e da sabedoria.
Metis foi engolida por Júpiter antes do nascimento de Minerva, por medo de que ela desse à luz a um filho mais poderoso do que ele. No entanto, Minerva emergiu totalmente formada da cabeça de Júpiter, usando sua lança para abrir a cabeça do pai. Omoikane, mitologia japonesa. O nome Omoikane provavelmente significa aquele que reúne os pensamentos das inúmeras divindades. Em outras palavras, ele representa a sabedoria de muitos deuses. A deusa Amaterasu foi a responsável por enviar Omoikane junto com seu neto à Terra, onde ele governou este mundo com muita habilidade. O mito conta que, quando Amaterasu ficou com medo da violência de Susanoo e se escondeu na caverna celestial, os céus e a terra caíram na escuridão e numerosos desastres aconteceram. Os deuses se reuniram e ouviram a sabedoria de Omoikane. Ele disse-lhes para fazerem um galo cantar e realizarem um festival com um espelho e uma joia que deveriam fabricar em frente à caverna celestial. Ami no Uzumi então dançou nua, fazendo os deuses rirem ruidosamente, o que levou Amaterasu a abrir a porta da caverna e finalmente sair. E assim, Omoikane salvou o mundo com seu brilhantismo. Wen Changwan, mitologia chinesa. Wen Changwan é a divindade da sabedoria, literatura, conhecimento e cultura. Ele é consultado por escritores que estão passando por um bloqueio criativo e estudantes que estão estudando para exames em busca de conselhos, apoio e inspiração. É representado geralmente como um homem idoso e amigável, com ar professoral, ladeado por 2 auxiliares intelectuais. Wen Changwan demonstrou que era um ser humano notável desde criança, quando sua mãe o deu à luz. Ela estava muito doente e desnutrida. Wen Changwan cortou um pedaço de sua própria coxa e deu a ela, o que imediatamente curou a sua doença. Lugh, mitologia celta. Lugh era um membro dos Tuatha de Danann e um deus celta da justiça, sabedoria, inteligência e nobreza. Ele foi elogiado por suas habilidades em batalha e artesanato e era visto como um brincalhão e um salvador. Com seus papéis como rei, guerreiro e ícone cultural irlandês, Lugh foi sem dúvida um dos deuses mais conhecidos do panteão celta. O Lugh Nazad, festival irlandês da colheita que acontece em 1º de agosto e era celebrado em toda a Irlanda, Escócia e Ilha de Man, era a data escolhida para celebrar Lugh porque marcou a vitória dele sobre os espíritos de Tyr. Para comemorar a sua vitória, Lugh abençoou os primeiros frutos da colheita e organizou jogos em memória de sua mãe adotiva, Taiyutil. Nabu, mitologia assíria. Nabu está entre as divindades mais reverenciadas da Mesopotâmia. Ele é a divindade babilônica do conhecimento, profecia, escribas e escrita. Ele também estava encarregado da colheita abundante e de todas as criaturas vivas. Seu nome, que se traduz como O Anunciador, alude às suas habilidades preditivas e criativas de convocar palavras, as colheitas e outras plantas, bem como visões de profecias. Nabu tornou-se cada vez mais popular durante o antigo período babilônico e particularmente no reinado do rei Hammurabi, quando as divindades masculinas foram elevadas na Mesopotâmia às custas de deusas mais antigas. Em alguns mitos, Nisaba é a esposa de Nabu e assistente divina na manutenção dos registros e na manutenção da biblioteca dos deuses. Originalmente considerado como o vizir e escriba do deus Marduk, após o período Cassite, Nabu foi regularmente descrito como filho de Marduk e quase igual a ele em poder. Enki, mitologia suméria. Enki era o deus sumério do conhecimento, água limpa, astúcia, artesanato, magia, exorcismo, criação, fertilidade e artes. Ele é representado na iconografia como um homem barbudo escalando a montanha do amanhecer, enquanto veste uma coroa com chifres e pode estar em pé ou sentado. O conhecimento e a sabedoria de Enki fizeram dele o santo padroeiro dos artesãos. Sua ligação com a água que dá a vida é enfatizada pelas correntes de água que fluem de seus ombros, enquanto as árvores ao longe representam os princípios masculino e feminino. De acordo com o mito, o sêmen de Enki gerou os rios Tigre e Eufrates, que são representados pelos riachos. Seu nome significa Senhor da Terra, e o peixe e a cabra, que representam a fertilidade, são os seus símbolos. E aí,
Você já conhecia essas divindades do conhecimento? Conta aí pra gente nos comentários e não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos numa próxima civilização. Evoé!